Nascido em 1902, Sérgio Buarque de Holanda é muito conhecido por ser o autor de Raízes do Brasil, ensaio publicado pela primeira vez em 1936 e que, segundo a voz autorizadíssima de Antônio Cândido, já nasceu clássico. Ninguém duvida que o famoso ensaio é um dos maiores clássicos das letras brasileiras, embora haja quem duvide que tal status seja de nascimento, considerando as modificações por que passou o texto ao longo das suas sucessivas reedições. Mas quanto a detalhe tão menor ante a magnitude do legado de Sérgio Buarque, não faz mal que continuemos a conviver com a dúvida, postura que, aliás, nós poderíamos estender à consideração de outros temas fundamentais de sua obra. Graças a Raízes do Brasil, Sérgio Buarque veio a ser considerado, desde então, como um dos maiores nomes do ensaio histórico brasileiro. Com a publicação de Monções, em 1945, Caminhos e Fronteiras, em 1957, e Visão do Paraíso, em 1959, Sérgio consagraria seu nome para sempre na história da historiografia brasileira. Seguindo a trajetória desses livros, nós poderíamos perceber, quanto ao estilo, uma significativa mudança nos escritos do intelectual paulista, em que a forma do ensaio de interpretação geral e panorâmica sobre a formação da sociedade e da cultura brasileira foi dando lugar a artigos de natureza mais acadêmica, concentrados sobre objetos de menor envergadura temática e cronológica, assim como amparados num estudo mais detido e detalhado dos registros históricos arduamente levantados. Portanto, com uma orientação mais historiográfica e analítica do que propriamente ensaísta e metafórica. E essa consagração de Sérgio como historiador pode, entretanto, muitas vezes acabar ocultando o lustre de uma tarefa que Sérgio Buarque exerceu com brilhantismo ao longo de toda a sua trajetória intelectual, que foi a de crítico literário. Sua estreia como colaborador da imprensa, como crítico, foi muito precoce, quando ainda gozava de apenas 18 anos e já exibia uma erudição incomum para um jovem naquela idade, movimentando-se à vontade, fosse na história das letras latino-americanas, fosse no texto original de Fausto, de Goethe, que acabava de ser traduzido por Gustavo Barroso e não escapou ao escrutínio do então jovem e audacioso, para não dizer impertinente, Sérgio Buarque de Holanda. E essa aproximação com a língua alemã, aliás, seria um importante elemento da formação intelectual de Sérgio Buarque, que o possibilitou que desde cedo ele se aproximasse da literatura, da filosofia e da historiografia alemãs, o que sem dúvida alguma marcou sobremaneira o seu modo de pensar. Nós não poderíamos deixar de considerar ainda que Sérgio foi um dos principais nomes ligados ao modernismo paulista, movimento artístico e literário cujas principais bandeiras e temas continuariam a ser objeto da sua reflexão ao longo das décadas seguintes. E ainda esse trabalho de décadas como escritor e colaborador de jornais também não pode ser descartado como aquele que talvez tenha exercido uma maior influência sobre o estilo conciso e intenso de Sérgio Buarque. Agora, para além dessas questões relativas à forma e ao estilo do escritor, acredito que se há algo que possa dar unidade para a obra de Sérgio Buarque é a sua constante preocupação com o tema da história e circunscrito a ele com o tema da nacionalidade brasileira. Desde a sua estreia como crítico, passando por sua fase ensaísta e acadêmica, pelos textos de juventude e maturidade, o tema da história, ou se quisermos, o tema da historicidade da existência humana, assim como o tema da formação histórica da nacionalidade brasileira, impregnam tudo que é escrito de Sérgio Buarque de Holanda. Raro um texto seu que não apareça tingido pelo espectro semântico desses termos. Quanto ao modo de compreender a história, certamente seria um exagero dizer que há em sua obra uma filosofia da história em sentido especulativo. Nós não encontramos nos textos de Sérgio Buarque uma suposição tácita ou patente sobre o sentido da história e tampouco sobre a unidade da experiência humana no tempo. Ao contrário, o que parece haver é uma impressão profunda de que a matéria bruta da história não se deixa captar por nenhum sistema filosófico. Por outro lado, facilmente se encontra em quase todos os escritos
de Sérgio Buarque de Holanda concepções indicadoras de como ele compreendeu a realidade histórica e a própria historicidade da existência humana. Tema que avulta não só em seus textos propriamente historiográficos, mas também em seus textos de crítica. Aliás, tema que a todo tempo se intercala com uma indagação sobre o modo como a realidade, historicamente constituída, relaciona-se com o conhecimento, e especialmente com a linguagem. Em um texto de 1925, publicado na revista Estética, fundada por ele, Prudente de Moraes Neto, Sérgio aborda frontalmente o problema da relação entre linguagem e realidade, aproximando-se ao que poderíamos chamar de um historicismo radical de sabor nietzschiano. Sérgio elaboraria ali tanto uma visão complexa da realidade humana, quanto do modo como a existência humana consiste num esforço reiterado, condenado sempre ao fracasso, de prestar à realidade algo que em si mesma ela não possui: ordem, semelhança, regra, estabilidade, fixidez. Nesse sentido, cada mínimo fragmento da existência humana corresponderia a algo absolutamente singular, único, portador de uma diferença essencial em relação a todo o resto, a tudo que veio antes e a tudo que virá depois. E a obra de arte, por extensão, a linguagem humana e, em suma, a própria capacidade, o anseio e a necessidade humanas de representar a realidade, de dar a ela uma forma fixada em símbolos e signos de comunicação, necessariamente subtrai o que há de singularíssimo em toda a experiência, tão logo esta seja traduzida em palavras ou símbolos. Diz o Sérgio Buarque, abre aspas, nada do que vive se exprime impunemente em vocábulos, fecha aspas. Ora, estes, os vocábulos, como teria demonstrado Nietzsche, nascem sempre de um extermínio, de um sacrifício da singularidade de cada ente designado em nome do que nele há de comum e semelhante com outros. A ciência, o conhecimento humano, o conceito, nos diz um tanto nietzschianamente o jovem Sérgio, agem através de um nivelamento e da aniquilação da singularidade. E o papel da arte seria não mais fixar a realidade em formas abstratas, e sim a procura infatigável pelo que Sérgio Buarque chama de o paraíso das regiões inexploradas, por aquilo mesmo que, ante a singularidade absurda do real, é inexprimível pela linguagem até aqui existente. Então, não parece que a concepção de realidade histórica de Sérgio Buarque tenha se modificado fundamentalmente nas suas fases posteriores ao furor modernista. Tampouco se modificou de modo fundamental o seu interesse visceral pela singularidade, que se concretizaria de maneira metafórica em Raízes do Brasil e de maneira mais sóbria e analítica em seus textos historiográficos. Que certamente se modificou, ganhando em refinamento e sobriedade, foi o modo de conceber a relação entre linguagem e realidade histórica, especialmente no que toca à escrita da história. Outros ensaios de jornal, escritos já na maturidade de Sérgio, atestam isso de maneira mais direta. Num deles, publicado em 1950, a pretexto de ímpetos restauradores que, em tempos de crise, ressurgem na história, Sérgio exerce rigorosamente o papel de crítico, sem deixar, por isso, de ser historiador. Diz ele, tudo isso serve para revelar o que há de ilusório no empenho daqueles que insistem em procurar no terreno movediço da história, com H minúsculo, a terra firme que ajudará a superar a história, com H maiúsculo. Em outras palavras, dos que insistem em discernir num passado morto as normas fixas que hão de dirigir, obrigatória e eternamente, todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Então, mais uma vez, um tanto nietzschianamente, Sérgio expressa sua recusa à pretensão de colher na história as normas do presente e do futuro. Em outras palavras, sua recusa fosse uma concepção restauradora, monumental,
antiquária ou exemplar de história se dava em nome de uma história crítica, não no sentido de parcial ou partidária, mas no sentido de uma crítica que faça ver a irredutibilidade das circunstâncias e desafios do presente aos modelos do passado. Bom, e o outro tema que atravessa toda a sua trajetória, além do tema da história, é o tema da formação histórica da nacionalidade brasileira. Campo de estudos ao qual se dedicou toda a sua vida. Nele se deixa transparecer o seu decidido interesse pela singularidade, sem, entretanto, decair no que ele chamava de um exacerbado historismo, em que a atenção absorvente ao processo genético não deixasse lugar à síntese compreensiva. E Raízes do Brasil, como sabemos, foi a grande síntese compreensiva escrita por Sérgio Buarque, elaborada antes mesmo do trabalho mais detidamente historiográfico que viria mais tarde municiar essa mesma crítica, essa mesma síntese. O interesse pela singularidade nacional manifesta-se na obra de Sérgio Buarque desde o seu artigo de estreia, intitulado Originalidade Literária. Nele, o jovem crítico declarava, entre outras coisas, a insuficiência da independência política para a constituição de uma literatura autenticamente nacional. De certa forma, quando o assunto era história do Brasil, e especialmente história das letras luso-brasileiras, a preocupação do historiador com a singularidade esteve sempre aliada com a preocupação do crítico com a originalidade e a autenticidade, ideais contra os quais pesava em nossos ombros todo o nosso passado colonial de imitação servil de modas e princípios da metrópole. A própria síntese, que é Raízes do Brasil, responde a essa preocupação com uma complexidade que continua ainda hoje a desafiar a nossa compreensão. O homem cordial, termo que nomeia o conceito fundamental dessa síntese compreensiva do que há de singular na personalidade, no modo de ser do brasileiro em geral, foi muitas vezes considerado como uma espécie de antípoda da mentalidade da ética protestantes que teriam atuado na composição do capitalismo e do sistema institucional modernos. Enquanto estes últimos se fundam ou se fundariam na impessoalidade, na disciplina e no cálculo racional, o homem cordial organizaria o seu mundo estruturando em relações pessoais de teor afetivo, baseadas nas figuras primordiais do amigo e do inimigo. Ora, quando se fala em homem cordial, o termo cordial, sem dúvida alguma, nos expõe a muitas confusões. Cordialidade, neste caso, não diz respeito à civilidade, a uma suposta afabilidade natural e própria dos brasileiros, e menos ainda à bondade como valor consagrado entre nós. Ela diz respeito, na verdade, ao que o Sérgio Buarque chamou de o horror às distâncias, que parece constituir o traço mais específico do espírito brasileiro. Esse horror às distâncias, constitutivo do espírito brasileiro, foi entendido por muitos intérpretes de Raízes do Brasil como o principal obstáculo posto pela herança ibérica à modernização da sociedade brasileira, o que tem permitido a alguns a talvez afoita conclusão de que Sérgio estivesse fazendo uma aguda crítica liberal e até neoliberal à sociedade brasileira, num alinhamento mal confessado ao utilitarismo moderno. Bastaria um passar de olhos em seus escritos de crítica literária para saberem quão pouca estima Sérgio tinha o utilitarismo, e assim recusar tal interpretação demasiado fácil. A crítica de Sérgio à sociedade brasileira pode ser procurada numa dimensão mais profunda, implicada na existência do homem cordial. É que, na verdade, o horror às distâncias que o caracteriza, que se expressa como um desejo de estabelecer familiaridade e intimidade, provém de um horror anterior e primário, mas que, em todo caso, contraria de antemão o ideal de originalidade e autenticidade. Se não o contraria, ao menos o desafia. Pois bem, diz Sérgio Buarque, a vida em sociedade, no homem cordial, é, em certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo
em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo à parcela social, periférica, que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela, a sua maneira de expansão para com os outros, é antes um viver nos outros. Pois bem, esse modo de existir no mundo revela um estranho paradoxo do personalismo que caracteriza o homem cordial. Em uma exagerada atenção aos outros e ao olhar e à opinião dos outros, o homem cordial se esquece de si e de sua própria interioridade, reduzindo a sua existência aos traços exteriores e a uma obsessiva preocupação com as aparências, vivendo para os efeitos externos e visíveis a serem provocados e suscitados nos outros. Então, mais do que um obstáculo à modernidade, a cordialidade, assim entendida, é um desafio à autenticidade.